Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Agora estamos em novo horário, todos os sábados às 13 horas. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco. Então, acabou de chegar da igreja, vai almoçar, esquentando ali o almoço do sábado, aquele almoço abençoado. Já liga no podcast para poder ficar por dentro da lição da semana, tá bom? Então não perca essa oportunidade. E olha, lição deste trimestre está maravilhosa, alusões, imagens e símbolos. Uma mensagem sobre profecia, você não pode ficar sem esse conteúdo. Vai lá, baixe a lição da Escola Sabatina no seu aplicativo e fique por dentro de todo o conteúdo. Ou faça sua assinatura, ou mande uma mensagem para nós aí no direct, dizendo assim, pastor, eu quero a lição. Nós vamos mandar em arquivo, de alguma forma. Você precisa ser abençoado com a lição deste trimestre, tá bom? E se você ainda, filho de Deus, não nos deu aquela moralzinha, nós já estamos em abril de 2025. Vai lá no YouTube, filho de Deus, @PaulistaLeste. Clica no sininho, fique por dentro do conteúdo da nossa associação e por dentro de tudo aquilo que acontece pela Associação Paulista Leste. E se você quiser também, temos o Instagram, mips.apl. Vai lá, nos dá aquela moralzinha, comece a nos seguir para você ficar por dentro de todos os cortes aqui da Escola Sabatina Viva, tá bom? Então, eu te peço aqui, por favor, vai lá, nos dê essa moral, pega a lição, assine e principalmente, vai lá, nos diga de onde você está falando com a gente. Se você está falando de qual estado, qual a sua cidade, nos presenteie com isso para que possamos mandar um abraço para você e principalmente estarmos aí conectados ao longo desse Brasil e por fora aí nesse mundo aí de Deus. Muito bem, queridos, estamos aqui com nossos amigos, voltaram lá da lição trimestre passado aqui com a gente. Temos aqui o pastor Giovanni Martins, muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Valeu, Léo. Mandar um abraço especial para a turma aí do Distrito da Penha, para as igrejas da Penha, Jeruá, Cangaíba, Vila Araguaia e Parque Ecológico do Tietê. E também para Quiroline, para Rebequinha. Beijo no coração de vocês. Temos aqui o pastor Eduardo, diretamente lá de Perus. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. Distrito abençoado. Estamos gratos aí a Deus pelas bênçãos já recebidas, pelo cuidado que Ele tem. São igrejas maravilhosas, da primeira à última. Nós estamos ali trabalhando. Também sou feliz a Deus aí pela família que Deus me concedeu, a Fernanda, o Miguelzinho. Só alegria. Amém. E temos aqui o pastor William Pedroso. William Pedro, tamo junto. Pedro, diretamente lá de Vila Medeiros. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela companhia e por estar aqui com a gente. Manda um abraço pro teu povo. Um grande abraço aqui para o distrito de Vila Medeiros, a igreja da Vila Medeiros, Jardim Brasil e também Parque Novo Mundo. Em especial, mando um abraço lá para minha família, para a Lu, para o Daniel, para a Carol e para o João. Um beijo para todos vocês. Estamos juntos aqui nesse trimestre maravilhoso que já começou muito bem essa lição. Já estamos na lição de número 2. Eu queria ter uma voz dessa, né? Sabe, uma voz aveludada para rádio, para TV. Deus não dá tudo para todo mundo. Deus já te deu muita bênção. E eu quero deixar um recadinho para você aí que está nos assistindo, viu? Estamos aqui na primeira semana de abril. E olha, eu já estou fazendo a Semana Santa lá na igreja do Tremembé, no distrito do Tremembé. Você não pode ficar de fora, porque esse mês é mês da Semana Santa e mês do Impacto e Esperança. Então, vai lá, convida seus amigos, separe esse tempo com Deus, leve Jesus a essas pessoas. Todos estão com o coração mais aberto, sensibilizados pela Semana da Paixão de Cristo. Então você não pode perder essa oportunidade de falar de Jesus e convidar seus queridos para a Semana Santa. Semana Santa, tá bom? Então, a Semana Santa vai ser do dia 12 a 19, do dia 5 ao dia 11 estarei fazendo lá no Tremembé e de 12 a 19 lá na Igreja do Belém. Então, fique por dentro aí de tudo que está acontecendo, vai lá na tua igreja, peça o convite, peça o livro missionário para você poder evangelizar e falar de Jesus, tá bom? Muito bem, queridos, vamos começar a lição 2, Fundamento de Gênesis. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus? Pastor Giovanni, pode orar para nós? Vamos orar? Soberano Pai que estás no céu, nesse momento nós estamos aqui sob os teus cuidados e proteção. Te pedimos agora que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria, ilumine as nossas mentes para que possamos ter uma compreensão clara daquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Amém. Nos abençoe,
cuida da gente nesse momento, dos amigos que estão ouvindo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, verso para memorizar. João capítulo 1, verso 29 diz: No dia seguinte, vindo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma das frases mais enigmáticas do Novo Testamento, né? João já falando a respeito sobre o sacrifício vivo de Cristo. E é interessante quando nós começamos a estudar profecias, muitas pessoas não compreendem profecias porque não se remetem ao Velho Testamento. E a base começa da profecia lá em Gênesis mesmo, né? Como que a gente pode falar, no contexto da lição aqui, o fundamento de Gênesis através do cordeiro, que tudo começa lá no Éden, né? Com um cordeirinho, bonitinho ali. Como que a gente pode trazer essas informações para os nossos alunos, os nossos professores, aqueles que estão nos assistindo, pastores? Pastor Giovanni? Eu acho interessante, Léo, que esse princípio de profecia, muitas das vezes, quando ele não é compreendido, para muitas pessoas, ao invés de buscar uma certa compreensão, buscar a fundo mais, as pessoas acabam negligenciando por medo, não sei, por alguma questão. E como já falei em um tema passado, a Bíblia é um livro completo. Para nós entendermos as profecias, todas elas se remetem em grande maioria, em grande escala, ao Antigo Testamento. Ou seja, Gênesis é a base de tudo. Como a lição nos diz, nós vamos aprender ao longo desse estudo, o fundamento da profecia, o fundamento do Gênesis. Pastor Eduardo? O livro de Gênesis, para mim, eu acredito que é o livro que liga todos os demais. Se fôssemos resumir e tivéssemos que ficar apenas com um livro, nós teríamos tudo no livro de Gênesis. Ele é a base, é a nossa estrutura ali. Ele liga a todos os demais capítulos, principalmente aos livros de Apocalipse, ao livro de Apocalipse que traz ali diversas profecias baseadas aqui. E João já está respondendo uma pergunta que é feita lá em Gênesis capítulo 22. Quando ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Alguém perguntou lá atrás. A gente vai estudar mais profundo no decorrer da semana, mas lá atrás alguém perguntou: onde estás o Cordeiro? Interessante, pastor Eduardo. Aqui, Léo, eu gosto muitas vezes de ver essas imagens, né? Uhum. Então nós temos aqui esta imagem da lição número 2, uma Bíblia, né? Aberta aqui na vertical, e algumas pessoas sendo conduzidas ali até o livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse com uma fechadura ali, como uma porta que está com a fechadura, e Gênesis como sendo a chave para abrir essa fechadura, as portas do Apocalipse. É interessante, né? Esse artista ele conseguiu captar bem aqui o fundamento de Gênesis dessa lição que já estudamos. Então, quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem de alguma forma nos primeiros capítulos da Bíblia. E é sobre isso que essa lição vem tratar nessa semana. O princípio da primeira menção, que é feita na lição de domingo, eu acho interessante, porque ela começa a colocar o contexto assim, numa faculdade você começa a fazer um curso, você começa por conhecimentos gerais. Uma coisa mais ampla para você afunilar para aquilo que é a forma pragmática daquela graduação. A Bíblia é da mesma forma, né? Começamos com conhecimentos gerais, você viu a criação do mundo, você começa a ver a criação do homem, a história do pecado, para se desenrolar lá depois em Apocalipse, para se voltar novamente ao princípio de tudo, né? Como que esse princípio é importante para a gente não deixar esquecido? Porque hoje, infelizmente, existe uma incredulidade no livro de Gênesis. Não é mais verdade. Hoje, infelizmente, as pessoas estão colocando o livro de Gênesis como se fosse algo somente literário e não literal para a vida. Como que a gente pode trabalhar esse conceito muito importante para a nossa vida aí? Vamos lá. A gente precisa lembrar, eu acredito que a gente precisa lembrar que a Bíblia só tem um autor. O autor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em especial o Espírito Santo, que inspirou os profetas, os escritores. Ela pode ter mais de 40 escritores, mas ela só tem um autor.
E esse autor é o ser mais sábio e inteligente do universo, é o nosso Criador, Criador dos céus e da terra. Então, tudo que Deus faz tem início, meio e fim. Deus deixou-nos o seu livro de maneira muito extraordinária, escrito, claro, por seres humanos. E é interessante aqui que quando nós entendemos a Bíblia como um compêndio, uma biblioteca, são 66 livros, muitos hoje correm o risco de pegar a Bíblia como um amuleto, de pegar a Bíblia como uma leitura casual ou simplesmente uma leitura devocional. Muitas vezes pegam a Bíblia e falam assim, vou ver o que Deus tem para mim aqui, pastor Giovanni. Vai lá. A revelação. A revelação. Vem aqui, abre o dedo aqui, aponta o dedo, papapá, isso daqui é o que Deus tem para mim, para hoje. E às vezes passa uma vida inteira dessa maneira, apontando o dedo e vendo fragmentos, peças de um quebra-cabeça, quando na realidade a Bíblia nos dá o quadro geral do grande conflito. Então, se eu entendo o quadro geral do grande conflito a partir de sua introdução, de seu desenvolvimento, de sua conclusão, que é de Gênesis ao Apocalipse, eu me tornarei aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 3. Feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que guarda as coisas que estão na profecia. Então, tendo contato com primeiras menções, eu vou no desenvolvimento, no desenrolar da Bíblia e, em especial, no Apocalipse, entender que o Apocalipse tem a fechadura e toda a Bíblia, em especial o Gênesis, tem a chave para abrir essas portas e revelar esses mistérios. Por isso que é importante a gente entender o formato de organização do seu livro. A organização do cânon bíblico, ela traz um princípio para que a gente também possa entender de forma coerente e assim saber classificar cada mensagem ali. Por exemplo, nós temos os primeiros 5 livros, que é chamado Lei de Torá ou Pentateuco, e depois nós temos os livros que vão sendo classificados dentro da sua junção de mensagem. Os livros históricos, aí vem a próxima seção, são os livros poéticos, depois vem os livros que são os grandes profetas, os pequenos profetas, os evangelhos, as cartas. Ela é organizada para que eu consiga ir ligando cada assunto tendo em vista a sua mensagem. Eu não tenho como pegar um livro que está falando de uma poesia e apresentar como uma profecia, se ela não traz essa mensagem. O pastor William falou muito bem, eu preciso saber organizar para poder ter a compreensão clara. Eu não posso colocar Gênesis como sendo o livro das profecias finais, sendo que ela é a minha chave para o desenrolar de todo o conteúdo e das mensagens finais que vai ser apresentada em Apocalipse. Começa aqui e a profecia ela vai se ampliando. E isso não é contradição, isso é a revelação sendo, a cada dia sendo ampliada ali. Eu percebo claramente que hoje a sociedade que a gente vive, ela tem caminhado cada vez mais para ser uma sociedade polarizada. E algumas pessoas hoje, dentro dessa sociedade, preferem 1000 vezes acreditar mais naquilo que dá credibilidade do que aquilo que é verdade. Algumas pessoas até acreditam que a verdade é subjetiva. Ou seja, quando a gente vai analisar, é relativa. Quando a gente vai estudar o livro de Gênesis, depende. Para você é real, mas para mim não é. E eu percebo que Deus, quando ele, através de tudo aquilo que já foi apresentado, através da sua palavra, o cânon bíblico, Deus ele vai dando para nós, seres humanos, cada vez um pouquinho mais de verdade. A verdade ela é progressiva, ela é dinâmica. A partir do momento que a gente entende ali o livro de Gênesis, nós vamos ter uma percepção de que ele sim serve de chave, não apenas para o Apocalipse, mas para os demais livros da Bíblia, porque a Bíblia se complementa, a Bíblia é um livro perfeito. Por mais que esses 40 escritores, a maioria deles nunca se viu, eles têm uma mensagem única, a mensagem é uniforme, a mensagem é perfeita, porque ela tem como autor um Deus todo-poderoso que rege, que é sábio e que conduz toda a humanidade. Pastor Giovanni, eles nunca tiveram um encontro para encaixar o que eles queriam falar. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente pega o primeiro livro e o último, os autores, Moisés e João.
Gênesis 1 e João capítulo 1, se você colocar um do lado do outro, você vai perceber, eles nunca se viram. Mas, poxa vida, eles têm uma compreensão clara, por quê? Porque eles foram inspirados por Deus. O autor O é autor Deus, o base, Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. E esse autor, aqui a lição, ela traz essa primeira pergunta, né? Que princípio vemos nesses textos de Isaías 40, versos 7 e 8, Malaquias 3, Hebreus 13, verso 8, que nos ajuda a compreender melhor as profecias. Esse conceito é especial, esse conceito é o conceito de um Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Deus não muda, em Deus não há sombra de variação. Deus é o primeiro, o último, Ele é o princípio e o fim. O que Deus disse no passado como verdade, permanecerá como verdade durante toda a eternidade. A verdade não muda com o tempo. Deus pode dar um conceito no início e desenvolvê-lo no decorrer do tempo, no decorrer da Bíblia, mas não vai haver contradição, não vai haver modificação. O que a gente percebe é que Deus, ele repete e amplia. E aqui a lição deixa claro, Deus não muda e a sua palavra permanece para sempre. Para compreender uma parte da Bíblia, devemos estudar outras partes dela. E assim, só para terminarmos esse ponto que eu acho que é interessante, sobre determinados temas, ele vai sempre lançando mais luz. Aí vem alguém, na lição que nós falamos sobre a parábola da vinha, em Isaías ele fala em um contexto. Quando Jesus vem, Jesus ele amplia, assim, a gente entende perfeitamente por quê. Porque Jesus ele traz mais luz. E assim é a palavra de Deus. A partir do momento que a gente vai estudando, portas vão se abrindo e luzes aparecem para poder clarear a nossa mente. Nesse caso, as luzes anteriores não são apagadas. É semelhante à casa. Você entra, abre a porta, você acende a primeira luz, a luz da sala. Mas quando você acende a luz do quarto, a luz da sala não apaga. Você mantém ela acesa porque ela vai apontando para poder trazer o desenrolar de todo o conteúdo. E a lição de segunda-feira é que ela começa a mexer um pouco com a cabeça da gente no contexto de compreender o amor de Deus, né? A gente analisa como que o ser humano ele ficou limitado no contexto do universo para compreender o universo por conta do pecado. Nossa mente se atrofiou com o tempo com isso. Era para nós termos o uso por pleno do nosso cérebro para podermos compreender todas as coisas. Hoje uma pessoa que tem um QI extremamente elevado, ele consegue usar 11, 13% do cérebro. Imagine o que tem ainda para poder o ser humano conseguir ainda se desbloquear, você poder usar a capacidade máxima dos seus pensamentos, da sua compreensão na sua magnitude. Agora, a gente entra nesse contexto, como que a gente pode compreender o amor de Deus. Ellen White, ela fala no livro Grande Conflito, na parte final, no último capítulo ali, que desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus, ele é amor. Não tem como eu falar de Deus se não for sua base pelo amor. Como que a gente pode mostrar para as pessoas de uma forma bem autêntica que compreender Deus é compreender o que é amar de verdade? Eu gosto sempre de imaginar e me deleitar em uma seguinte frase: quem ama, prova. Eu acho que quem ama tem que provar. Não adianta maridos falarem para as esposas que as amam e esposas falarem para os maridos que os amam se não provarem. Como que a gente prova? Com a fidelidade, com ali a parceria, compromisso, enfim. Os casais vão ter uma percepção daquilo que eu estou falando. Mas quem ama tem que provar. E Deus, ele nos ama de tal forma que ele provou, ele enviou Jesus para poder morrer. Muito mais do que da boca para fora, nós poderíamos estar falando aqui sobre o tema do amor, de certa forma que Deus não tivesse feito nada, mas ele fez. Então, como que a gente pode compreender o amor de Deus? Porque está escrito. Não apenas ele falou, ele descreveu, mas ele provou. Quando Jesus vem, ele vem com uma manifestação plena que rege o amor de Deus por cada um de nós. É difícil limitar a visão do amor em algo palpável, que eu consiga pegar, porque ele é muito grandioso. É igual um filósofo apresentou uma história dizendo assim:
Um jovem chegou na beira da praia, pegou um copo e começou a colocar a água do mar dentro desse copo. E alguém pergunta para ele, o que você está fazendo? Aí ele, eu quero secar o mar colocando aqui dentro. E aí a pessoa disse assim, mas não vai ter como. Ele disse assim, é semelhante tentar buscar entender o amor de Deus. Eu não vou conseguir compreender na sua completar. Plenitude. Isso mesmo. Não vou conseguir chegar lá. Porque ele é infinito e a gente é finito. A gente é limitado a conseguir, a tentar entender no completo. Então, nós temos as provas executáveis através das escrituras e de diversas outras ações. De que ele existe, de que ele é 100% verdadeiro, que ele não muda e isso é uma prova do seu amor para conosco. Porque se ele mudasse, deixaria a gente à deriva, sem saber quais escolhas tomar. Mas ele ama de verdade, por mais que eu não consiga limitar esse amor à minha compreensão finita. O autor dessa lição é interessante, né? Ele, de fato, é um exímio estudioso, porque ele foi em busca de saber qual é a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia, né, no Antigo Testamento, e qual a primeira vez que aparece no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ele faz aqui uma relação extremamente interessante. A primeira vez que a palavra amor ocorre na Bíblia é aqui na história de Isaac, em Gênesis 22, versos 1 a 13, onde Abraão estava disposto a oferecer seu filho em sacrifício, né, prefigurava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício que o Pai faz em nosso favor. E é interessante que em Mateus, é Mateus 3,17, Marcos é 1, verso 11, e Lucas é 3, 22, e João é 3, 16, né, que eu acredito que qualquer um dos nossos ouvintes que estão assistindo neste momento aqui sabem dizer de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é bastante interessante e revelador esse fato de que, assim como em Gênesis 22 aparece lá a primeira vez a palavra amor, quando Isaac é apresentado ali como sacrifício exigido por Deus, mas na realidade Abraão não oferece esse sacrifício porque Deus prepara para si o próprio cordeiro. O ser humano não tem nada para oferecer a Deus, é Deus quem dá, e Deus nos quer porque Ele é amor e Ele nos ama. E no Evangelho de João é justamente esse texto que sai da boca de Jesus, dizendo que o Pai nos amou e o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho interessante essa parte, como o senhor adiantou o assunto de terça-feira, no contexto de Isaac e Abraão. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, ele fala que Abraão ele tinha fé para que pudesse ressuscitar o filho. Mesmo que não houvesse nenhum relato a respeito de que havia tido isso no passado. Isso é amor, isso é renúncia, isso é você ser obediente, é você saber viver de acordo com o que Deus deseja. Agora, eu fico imaginando eu indo com meu pai, fazer um sacrifício. Pai, cadê o cordeiro? Deus vai providenciar para ti, filho. Mas peraí, eu tô indo com o senhor, porque é para mim. O velho tá ficando louco. Não. E Isaac, ele compactuava da mesma fé do pai. Ele sabia quem era o Deus do pai. Ele sabia o que estava acontecendo. E é isso que eu acho interessante, a pergunta, aonde que está o cordeiro? Isaac sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Tem um ponto que me chama a atenção na história, é logo no começo dela, quando Deus diz assim, Abraão, pega teu filho, teu único filho. Posso estar enganado, mas a palavra em hebraico ali é Yahit, Yalit, é um nomezinho assim, que quer dizer assim, é o único em sua espécie, é o único na promessa. É esse aqui que eu quero. E Abraão conhecia tão bem a voz de Deus que ele não questiona, porque era um fato que era contra a fé deles. Todos sabiam que Deus jamais aceitaria sacrifício de alguém humano. E quando Deus pede a Abraão, Abraão diz assim, tudo bem. Eu acredito que ele espera e a demora da ida do local até chegar ao monte que aconteceria ali,
era esperando que Deus dissesse assim: Abraão, eu já entendi que você vai ser fiel. Mas a fé dele era tão grande que se chegasse lá e não ouvisse essas palavras, ele cumpriria o desejo de Deus porque ele conhecia Deus. Eu acho interessante essa parte, porque começa dali a apontar o sacrifício que Cristo faria por nós como nosso substituto, né? Como que a gente pode lidar com tudo isso, pastor Giovanni, mostrando para nossos irmãos essa pergunta: onde que está o Cordeiro? Na realidade, quando Abraão ele vai com Isaac, nós já falamos aqui, mencionamos, Deus ele tinha um plano. Deus ele tinha um plano. E Abraão faria parte do plano. Deus queria que Abraão entendesse aquilo que ele iria passar. Aquilo que ele iria passar. E então, aqui o autor da lição, como um paralelo interessantíssimo, ele, na pergunta de Abraão, onde está o cordeiro, de Isaac, no caso, onde está o cordeiro, e João Batista ele responde, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe um paralelo extraordinário entre Gênesis e Apocalipse. E a palavra de Deus ela responde de uma maneira assim perfeita, que aquilo que Abraão passou, aquilo que Isaac passou, o próprio Deus iria passar. Ambos em escalas totalmente diferentes, mas com uma compreensão para que nós pudéssemos entender que Deus ele está cuidando e ele vai continuar cuidando de todo o plano da salvação. Daí o foco dessa lição, né? Nos mostrar o fundamento das profecias, mostrando que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um todo. Assim como a primeira vez que aparece a palavra amor em Gênesis 22, a primeira vez que a palavra cordeiro aparece também em Gênesis 22, no contexto aí do Monte Moriá, né? E lá o garoto faz a pergunta: onde está o cordeiro? E o cordeiro Deus providencia. Quando João vê, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a lição quer fazer esse paralelo entre Gênesis, entre o Evangelho, João, né, e Apocalipse, nos mostrando que se você não entender quem é o Cordeiro em Gênesis, no Evangelho e no Apocalipse, você não vai ter entendido nada. Porque em Apocalipse, João vê a cena da entronização ali e ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Como tendo sido morto. E o único ser digno de abrir o livro e os selos desse contexto de Apocalipse 4 e 5 é o cordeiro que foi morto. E esse cordeiro é Cristo Jesus, o nosso substituto. Então você vê como a história da redenção, a história do grande conflito, Deus está no controle de tudo, de Gênesis ao Apocalipse. E a importância da gente não ver como muitos pastores, como muitos líderes religiosos, hoje tiram a atenção das ovelhas, dos filhos de Deus, da Bíblia como um todo. E diz assim: o Antigo Testamento passou, agora é só o Novo Testamento. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus, e como Paulo escreveu, toda ela é inspirada por Deus e útil para a nossa salvação. E quando a gente entra no contexto da morte, né? Eu fico tentando imaginar Adão e Eva expulsos do paraíso e ter que pegar o filho morto porque o outro filho matou. A tendência normal do ser humano é levar os pais para a sepultura. É a ordem cronológica natural da vida, a ordem natural. Pós-pecado. Pós-pecado, é lógico, né? Mas assim, agora, imagina, a primeira morte que ocorre não é dos pais. É de um filho. E ela não vem de maneira natural, ela vem de homicídio. Que é mais ainda enfatizando o contexto da entrada do pecado. Como que o pecado é nocivo para o ser humano? Como que faz mal? Como que é prejudicial? Então, nós pastores, vez ou outra nós somos ali convidados a irmos para algumas cerimônias fúnebres. E eu creio que esse é o momento em que as coisas, elas, para nós, começam a fazer algum sentido. Porque a gente vai ver de tudo, desde fazer funeral de garotinhos, desde fazer funeral de pessoas já adultas, filhos, enfim. Mas a gente percebe que, diante de tudo isso, Deus, ele colocou em nós a eternidade. Eu gosto sempre de pensar dessa forma. E como foi difícil para
Adão e Eva lidarem com aquele momento, como foi complicado para eles lidarem com aquele momento, com aquela situação, porque era algo que fugia da perspectiva deles de vida. Ou seja, a primeira morte, ela vem de um homicídio, envolve um filho, e envolve o outro porque foi o assassino. E então eles puderam ver ali como que o pecado, ele traz consequências terríveis. É interessante que o pecado ele é tão mal na sua consequência que quando eles cometeram o pecado, Adão teve que matar alguém, matar algo, que foi o cordeiro, lá no Éden. Ele tem que matar ali a primeira execução, como para pegar a pele e fazer suas vestes, a representação de Jesus. E depois ele vê agora um filho executando o outro filho, que era aquele que ele acreditava ser o Messias. Ele depositava essa esperança de que o seu primeiro fosse para ele aquele que viesse trazer a solução do problema. Mas na verdade causou uma dor ainda maior sobre o problema. É claro e nítido de que a morte ela não é algo que tem que existir entre nós de forma natural. Alguns pensam que a morte é algo, não, a gente nasce, vive e morre e pronto. Não. Cristo nos criou, Deus nos criou para vivermos eternamente. É a oposição do plano de Deus à morte. Infelizmente. Então você vê que a morte não é de maneira nenhuma algo normal, né? A morte entrou como intrusa. E a lição ela fala de um paralelo entre a morte de Abel e a morte de Jesus. Abel era inocente, Abel era adorador. Sua adoração foi recebida. Justa, né? Justa. Caim, a sua oferta não foi recebida. E ele então tira a vida do irmão, inocente. Por qual motivo? Por qual motivo tiraram a vida de Jesus? Justo e inocente. Jesus foi injustiçado. E alguns dizem assim, mas isso é muito cruel, isso não é justo. Mas é exatamente isso que a morte de Jesus revela para nós. A salvação é pela graça. O ser humano, ele está condenado à morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus traz a solução. Jesus morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Talvez a gente esteja hoje, pastor Léo, falando aqui e talvez muitos irmãos, amigos, pessoas que estejam nesse momento entrando e assistindo esse vídeo que estão passando por um processo de luto, um processo de perda de alguém injustamente, uma morte abrupta, alguma situação, ou de alguém, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. O que a gente pode dizer para você, por meio dessa lição, é que como lidar com a morte? Lidar com a morte com a esperança de que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos mostra que a morte não é o ponto final. A morte nem o pecado tem a palavra final. A palavra final está com Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Todo-Poderoso. E ele pôs um ponto final nisso. Em um dia, quando Jesus retornar, nunca mais haverá pranto, nem luto, nem dor, porque todas essas coisas passarão. Esse é o caso que Jesus assumiu a fila para assumir o nosso salário, né? Uhum. Assumiu ali. E aonde que a gente entra no contexto de quinta-feira, né? A serpente. A morte dos irmãos foi algo que aconteceu por conta de um ato de adoração. Satanás, desde o Éden, reivindica a adoração que deveria ser prestada a Deus. A nossa vida deve ser em constante adoração. As nossas escolhas refletem a quem nós adoramos. Agora, aqui a lição ela começa a colocar um contexto importante que Satanás, ele reivindica a adoração. Depois Deus ele demonstra o contexto da verdadeira adoração. Como que a gente pode não cair no erro que Caim ali sofreu? Como que nós não podemos não cair no erro de Adão, de Eva? Porque a partir do momento que nós
balançarmos no contexto da nossa adoração, a gente vai cair num erro e vamos ter consequências graves para a nossa vida. Como que a gente pode trabalhar esse contexto aqui da serpente, da lição de quinta-feira, nosso ensejo final? A gente nota que todos eles buscaram algo em comum: mudar o percurso das coisas. Deus tinha dito, não coma do fruto. Aí eles quiseram mudar para ser semelhante a Deus. Deus pediu uma oferta para Caim e Abel. Caim quis mudar o percurso da oferta oferecendo aquilo que lhe importa. Tem um ponto da lição que diz assim, um dos temas das profecias e a natureza imutável do grande conflito é 2 pontos. O caráter de Deus e sua palavra não muda, nem a ambição de Satanás de ser adorado. Nós não podemos mudar o percurso das coisas. Deus nos criou para adorá-lo e servi-lo, não para ser adorado e ser servido. Pastor Giovanni, suas considerações finais? Então, a serpente de Gênesis, que em Apocalipse é conhecido como dragão, vindica algo que não pertence a ele. Vindica algo que não pertence a ele. E em Gênesis, ela faz com que toda a população, até então, Adão e Eva, caiam em pecado. E em Apocalipse, ela tem como intuito fazer com que a maioria das pessoas também caiam em pecado e desobedeçam, desagradem a Deus. A serpente é Satanás, é o inimigo, o opositor, aquele que se opõe à ideia de Deus, ao plano da salvação, tudo em prol de fazer e saciar as suas próprias vontades. E ela, infelizmente, não entendeu ali, Satanás não entendeu os planos e os desígnios de Deus e infelizmente sofrerá as consequências porque ele mesmo assim o quis. Todo sofrimento humano, todas as lutas que nós passamos, todos os sofrimentos que nós enfrentamos é causado por conta de uma atitude direta dele, do enganador. Então, quando Deus ele restaurar o mundo em sua perfeição, Satanás ele não estará presente, porque tudo que vem de mal provém dele. Amém. Louvado seja Deus por isso. Ele, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, revela em 2 momentos em que ele tenta ser adorado. Ele é o sedutor de todo mundo, em Apocalipse 12. Em Apocalipse 13, ele dá o seu trono, a sua autoridade à besta, e da mesma maneira, assim, todo o mundo se maravilha seguindo a besta e adora a besta e adora o dragão desta maneira, de maneira disfarçada. Então, a Bíblia nos revela e nos mostra que nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. E conhecer a palavra é a nossa única salvaguarda. Conhecer Gênesis, conhecer a história da redenção, conhecer o desfecho por meio das profecias, é o que Deus nos promete. Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso, nós estudamos aqui apenas a primeira, o primeiro fundamento aqui de Gênesis. Na semana que vem vai ter muito mais coisas boas para a gente aprofundar. Aqui na sexta-feira, pastor, se o senhor permitir aqui, tem um comentário fantástico, diz assim: o Apocalipse foi escrito para alicerçar a igreja em sua mensagem histórica para todos os tempos. Se a gente quer entender a história do grande conflito, a gente precisa, nesses últimos dias, entender aqui o livro do Apocalipse para nós estarmos alicerçados. O povo de Deus, nos últimos dias, ele recebe a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas, buscando algo novo e estimulante, procuraram introduzir novas propostas de doutrina. Atos dos Apóstolos, página 369. Aqui diz: o Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar originalidade. Então, a Bíblia não depende do que eu penso. A Bíblia não depende de quanto eu sou estudioso, de quanto eu vou trazer coisas novas e trazer algo atrativo. Não, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela seca-se a erva e cai-se a flor, mas ela permanece
Amém. para sempre. Amém. Muito bem, queridos. Muito obrigado. Chegamos ao fim da lição. Estamos aqui nos aproximando. Dia 11 de fevereiro, sábado, começa a Semana Santa na tua igreja. Querido irmão, te prepara, leve pessoas. Queremos ter uma linda festa batismal nas nossas igrejas. E que você convide o maior número de pessoas para poder conhecer sobre esse Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração. Pastor William, pode orar para nós? Vamos. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra temos segurança. Nela encontramos a Tua verdade. Amém. Não apenas a credibilidade de um Deus Todo-Poderoso, mas a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Que o Senhor possa nos santificar na verdade. A Tua palavra é que nos dá o fundamento para vivermos nesses últimos dias. O justo viverá pela fé. Fortalece a fé do Teu povo e prepara-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um podcast. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Estamos com uma lição de profecias que você não perca isso. Baixe sua lição, se consagre a Deus, passe tempo de intimidade com Jesus, porque Ele quer ter tempo de qualidade com você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.